Seja bem-vindo à live do Universo Aquático dos Bebês e hoje vamos abordar o tema Como saber se estou fazendo o correto na hora da aula de natação para bebês. Eu sou Matheus Mendes e escolhemos esse tema hoje. Vou fixar aqui para a gente continuar o nosso bate-papo e todo mundo se encontrar, né? E vamos de entrega de conteúdo. Lembrando que essa semana teremos live todos os dias às 22 horas. Por que 22? Porque 22 são 10 da noite e essa live vai ser nota 10. Todo dia, 10 horas da noite, live nota 10. Então, ó, boa noite, Laura, boa noite todo mundo que está entrando, tia Camila. Olha, nós vamos começar aqui nossa entrega de conteúdo falando para vocês. Esse tema, como saber se eu estou fazendo o correto na hora da aula de natação para bebês, quer dizer que se o professor não sabe se ele está correto, isso provavelmente gera insegurança, incertezas, medos e bloqueios de algumas ações que podem ser transmitidas para os bebês e para os pais. Se são transmitidas para os bebês, isso pode refletir no desenvolvimento deles nas aulas, que esse bebê apresente mais restrições do que precisaria, ele tenha mais receio do que o normal. Então, o professor que transmite isso para o bebê, ele mostra que ele não está preparado para poder atuar porque não domina o conteúdo. E, normalmente, se você dá aula para os bebês, quem percebe isso de verdade são os pais. Então, se o pai percebe que você não domina o conteúdo, que você está com insegurança, incerteza, ele vai se sentir cada vez mais inseguro, mais incerto e talvez com dúvida se fez a melhor escolha. Então, quando a gente fala como saber se estou fazendo a coisa certa, o fato de não saber pode gerar esses sentimentos e essas características nas pessoas. E para isso você deve buscar dominar o conteúdo que você vai aplicar no dia a dia. Saber o que você faz na aula é dominar a progressão de ensino. Por quê? A natação ela é um pacote fechado. Lógico que quando a gente fala de bebês, não é somente o ensino da natação, porque aí os bebês não vão aprender os 4 nados de uma forma sensacional. Os bebês eles estão aprendendo a sobreviver no meio líquido e explorar aquele ambiente para o seu desenvolvimento. A partir disso, se você conhece a progressão de ensino, você domina bem esse conteúdo e sabe aonde você começa e aonde você termina o seu trabalho. Aonde você pega o seu bebezinho e até onde você pode levar ele. Então, requer um método, requer um passo a passo que seja super importante para você seguir para que esse bebê se desenvolva e chegue no objetivo final. É importante também que o professor determina o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a didática, a logística com que ele vai conseguir transmitir através da comunicação o que ele quer passar e como que o aluno pode entender. Saber o passo a passo torna essencial os resultados, né? Então, normalmente um pai e uma mãe procuram um profissional referência em natação para bebês que se destaca para que ele ofereça resultados. E sabendo que você tem uma progressão de ensino baseados na ambientação, adaptação meio líquido, fatores psicomotores, habilidades motoras, habilidades também de autossuficiência e depois 4 nados, você sabendo o que ensinar em cada tema desse, você tem subtemas de desenvolvimento. Ou seja, respeitando uma progressão de ensino, cada tema desse você encontra subtemas e esses subtemas são os conteúdos essenciais de estarem trabalhando na aula de natação para bebês. O que é interessante também o profissional saber? Que você dominando o conteúdo, isso te dá mais confiança, gera mais credibilidade para os pais e autoridade por ser uma referência para a família. Se você desperta isso nos pais, até você, enquanto profissional, fica mais tranquilo para criar e para atuar no seu dia a dia. Caso você não saiba
se você está fazendo tudo certinho, dentro do seu planejamento, o que você deveria trabalhar, e isso te dá incerteza. Então é um contrapondo, né? Se você domina o conteúdo, bem, se você não domina, amém, né? Então a gente tem que rezar e correr atrás, porque a gente estar no mercado hoje exige de você ser a sua melhor versão todos os dias. Queria agradecer o tio Kio que está presente com a gente também. E vamos que vamos, né, pessoal? Olha, saber o passo a passo de cada conteúdo da progressão, então, é essencial, e respeitar o bebê no contexto biopsicossocial. Quando a gente fala biopsicossocial, a gente está falando do ser humano como um ser biológico, psicológico, social, e a gente tem que entender cada momento desse. A partir do momento que a gente respeita o bebê nessas individualidades, a gente está contribuindo para a formação desse bebê, para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, que são dois conteúdos distintos, mas também que se completam. Vou dar um exemplo aqui para vocês de algumas pessoas que tinham dúvidas, né, do que estavam aplicando no seu dia a dia, me procuraram por uma mentoria e hoje estão se destacando aí cada vez mais no seu mercado aquático. A Anne, lá do Mato Grosso, viu os conteúdos da progressão de ensino durante a mentoria. Ela achava que eram poucos conteúdos, era uma coisa bem superficial, por exemplo, trabalhar equilíbrio, bater perninha e respiração, né? Então, isso são habilidades fundamentais, igual a gente já falou em outras lives. Porém, não é só isso. São as habilidades fundamentais, mas os bebês possuem várias outras possibilidades de vivência que a gente pode estar estimulando. E quando a gente passou para a Anne, né, durante a mentoria, eu passei para ela a progressão de ensino, ela viu que é muito mais e começou a planejar seus próprios passos, né, começou a ter resultados, e hoje ela está com uma carteira de clientes que é até difícil conversar com ela, né? A Júlia Ferraz. Aí vocês falam assim, pô, mas a Anne lá do Mato Grosso é formada. Olha, teve um outro caso, um outro exemplo da Júlia Ferraz, ela é de São Paulo. Ela estava com um projeto para faculdade ou para escola, se eu não me engano, e ela me procurou para falar assim, Matheus, eu queria saber o que eu trabalho do início ao fim com o bebê, né? E a partir disso eu vou desenvolver um projeto lá na escola ou para a faculdade para poder estar aplicando isso nos aluninhos, né, nas crianças. A partir disso, depois que a gente fez a mentoria, ela criou um projeto que foi aceito e ela está lá dando conta e está bombando, né? Então, o que é importante a gente perceber nisso? São pessoas que acham que já sabem o que ensinar, mas quando descobre através de referências tudo o que poderia ser ensinado, elas percebem que elas não estavam ensinando o que precisaria ser ensinado, estão sempre um passo atrás. Então, quando elas dominam um conteúdo e sabem o que devem ensinar, elas estão progredindo o aluno e se preenchendo enquanto profissional. Porque às vezes é uma informação que não chegou até ela, ou pelo profissional viver o tempo todo no operacional, ele não teve tempo, entre aspas, de procurar. Então, um outro caso também, né, um outro exemplo, a Brenda Cusol lá do Espírito Santo. Eu estou construindo a metodologia dela, que está para ser entregue essa semana, e a gente baseou na mesma progressão de ensino que eu utilizo aqui na Aquamendes e fui pegando algumas especificidades da metodologia que ela já colocava. E aí, a partir disso, a gente criou uma apostila de atividades. Por quê? A partir do momento que você sabe os temas da progressão de ensino, os subtemas, que são todos os conteúdos, quando você pega conteúdo por conteúdo, você vai detalhando e destrinchando com criatividade como você pode chegar através daquele processo de ensino no objetivo que é ensinar aquele conteúdo. Então vamos supor, um exemplo.
Vamos trabalhar a visão subaquática. Fica muito fácil a gente falar com óculos e sem óculos, né? Então a gente começou a criar atividades. Olha, nós vamos fazer a caça ao tesouro, a gente vai jogar o óculos e aí a criança vai ter que achar o seu próprio óculos. Depois que ela achar como é caça ao tesouro, a gente vai fazer o pirata caolho, onde vai usar um óculos no olho, outro na testa para ter a visão debaixo d'água sem óculos de um lado e a visão com óculos do outro. Então a gente foi criando atividades baseadas nos conteúdos, que é o quê? Visão subaquática. Controle respiratório, pode ser por canudinho, pode ser dentro da argola, pode ser dentro do balde, pode ser através de falar o seu próprio nome debaixo d'água, imitar um animal. Então a gente foi criando várias atividades baseadas em cada conteúdo da progressão de ensino para desenvolver uma apostila específica da metodologia que eu construí para ela junto com as ideias da sua equipe. Então, quando as ideias vêm da equipe, o engajamento em realizar as atividades é muito maior. Normalmente, profissionais colocam algumas barreiras para poder estudar, para poder se descobrir, né? As pessoas que falam assim, eu não tenho tempo para estudar, a faculdade não me dá base para estar no mercado, não gosto que me coloquem para dar aula porque não tinha ninguém, ou seja, não tinha nenhum professor para dar aula, fui jogado lá. Isso são coisas que os professores falam. Prefiro dar aula para as crianças. Enfim, essas desculpas, que também pode ser verdade, a gente não pode ficar julgando, né, que sejam apenas desculpas. Às vezes a pessoa não quer trabalhar com bebês. E aí eu até falo para você, se você não quer trabalhar com bebês, a sua ideia de não trabalhar com bebês pode partir de uma falta de domínio do conteúdo ou então por um desgosto mesmo. Você não gosta, você não quer, acha uma responsabilidade muito grande, não quer assumir e não tem problema. Mas nessa live e nos treinamentos que a gente está oferecendo no mercado, nós queremos fazer que vocês virem um profissional referência em natação para bebês, superando seus medos e alcançando uma carreira de sucesso. Então, eu poderia muito bem escolher assim, eu não quero pegar essa responsabilidade para mim e vou dar aula só para crianças mais velhas e adultos, né? Então, vou pegar um cenário que talvez seja mais tranquilo e que às vezes eu nem preciso entrar na piscina, né? Porque tem muitos profissionais que falam isso. Então, se você é uma pessoa que está acostumada a ficar dando muitas desculpas quando aparece um bebê na sua mão, talvez seja mais fácil falar que não quer, né? Porque talvez você fale um sim para depois falar um não. E a gente tem que se posicionar, né? Então, profissionais que somente reclamam, eles têm a tendência a fugir das responsabilidades e não saberem se colocar em prol das suas prioridades. Então, quando você não tem prioridade, você vai atirando para qualquer lado. Então, aparece um bebê ali, você pega. Aí, quando você vai ver, você já não estava querendo dar aquela aula, mas apareceu outro bebê, mas você já está dando aula, você vai pegar o outro bebê também. E acaba que o profissional começa a trabalhar desmotivado, né? Então, antes de tomar as decisões, planeje e ver o que é prioridade para você. Porque a área de natação para bebês é uma área linda, pode alavancar o seu negócio e você ter uma carreira de sucesso só com esse público segmentado. Todo dia está nascendo bebês, né? Então é um segmento que a gente pode aproveitar, mas infelizmente tem pessoas que só reclamam ao invés de tomar atitudes, né? Então, não conseguir resolver problemas e passar por cima desses problemas no dia a dia com natação para bebês, isso não pode acontecer porque se você não explica para o pai que aquilo ali é um problema, ele vai achar que está tudo normal. Vocês têm que enxergar um pai como um leigo, uma pessoa que entra na piscina sem saber de nada e que se você não ensinar para ele o que ele deve fazer e o porquê que ele deve fazer, ele vai continuar sem aprender nada e ele não vai te ter como referência, porque quem sabe as coisas tem que compartilhar, porque se guardar só para si, às vezes as pessoas não vão saber o seu potencial, né? Então é muito importante você esclarecer as coisas para os pais e o mercado precisa de pessoas que entendam problemas. Se você hoje
estar lidando com pessoas, você está numa empresa, você estar vivendo hoje, não quer dizer que é só problema, mas a maioria do seu tempo você se planeja para resolver problemas. Ou seja, a sua tomada é de 2 pinos, ela precisa virar de 3 pinos, porque agora o notebook a entrada é de 3. Ou então eu preciso pegar uma tomada T. Os problemas, eles não são os maiores, né? É desde os problemas menores até os problemas maiores. Eu peguei uma caneta aqui, que eu acho que foi até minha irmã que me deu. Olha só, as pessoas, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de criatividade. Hoje nós estamos numa era tecnológica que todo mundo está com o celular na palma da mão. E as pessoas utilizam caneta, né? A caneta é uma coisa que às vezes some, que é uma beleza, né? A gente nunca viu como é que caneta some tanto. Mas essa caneta aqui, a pessoa fez com o intuito de quem comprar, que não querer perder de jeito nenhum. Por quê? Olha só, ela tem essa partezinha aqui, ó, que você consegue colocar o seu celular aqui, encaixar ele e ele ficar aqui como se fosse fixo para sua live, por exemplo, ou para você conversar com alguém. É só apoiar ela na mesa. Essa parte aqui é de touch, né? Touch para você mexer no celular. E ainda escreve, né? Então, touch, apoio e escreve. Então, ele criou, dentro de um projeto de caneta, mais funcionalidades. É o que eu estimulo vocês, eu desafio vocês a buscarem fazendo de seu dia a dia. A natação para bebês ela já existe, mas como é que você pode aproveitar essa modalidade de 1001 utilidades? Vou dar uma ideia para vocês. Eu já fiz o Duathlon Baby, né? A gente ia para a esteira com os bebês e depois fazia natação. A gente também fez o piquenique dos bebês, a gente já fez Masterchef, né? A mamãe tinha que cozinhar uma coisa, trocar receita. Então, não deixe a sua aula para bebê ser apenas uma aula, que seja uma experiência que vai marcar a vida dos pais. E eu estava conversando com uma outra seguidora, né? Ela chegou para mim e falou assim: Matheus, você já parou para perceber que a maioria dos profissionais ficam obsessivos por mergulho? Parece que eles acham que natação para bebês é só mergulho. Pessoal, isso me gerou assim um incômodo positivo. Por quê? Parece que é mesmo. Tanto de gente que me chama no particular para falar assim: ah, como é que mergulha, como é que não mergulha, eu estou mergulhando certo, o bebê está chorando. E não é só o mergulho que acontece na aula para bebês. Lógico que o mergulho é uma coisa que ultrapassa a barreira do comum, né? Então o pai já vê como algo assim: nossa, meu filho é fora da caixa, meu filho está desenvolvendo. Mas é importante a gente saber que tem estimulação de membros superiores, membros inferiores, equilíbrio, tônus muscular, lateralidade, noção corporal, estrutura espaço-temporal, práxia fina, práxia global, tem flutuação dorsal, flutuação ventral, tem deslizes dorsais, tem controle respiratório, descontração facial, visão subaquática, deslocamentos rudimentares. Nós temos também apneia prolongada, aí já entra um pouquinho do controle respiratório, mas nós temos mudança de direção, saída da piscina, né? São vários conteúdos que não precisa, às vezes, estar focado somente no mergulho. É importante a gente realizar assim, mas no tempo do bebê, né? Então eu sempre converso com todo mundo que me pergunta e isso ontem me incomodou positivamente, que eu acho importante a gente compartilhar. Não fique preocupado somente com mergulho. Existe um universo rico demais de conteúdo para você abordar nessas vivências aquáticas dos bebês, que você deve saber se posicionar quando um pai chega para você falando do mergulho. E aí, quando você antecipa, você consegue cobrar. Se você não antecipa, você é cobrado. Um tanto de pai, eu acho que eu até falei na live de ontem, um tanto de pai já chegou para mim e falou assim: ó, eu tive experiências com outros profissionais que eles não mergulhavam meu filho. Aí eu fui para eles assim: olha, mas
o professor sabe o tempo certo de fazer as atividades, né? Então eu ainda defendi esses professores, porque eu acredito mesmo que não é só feito de mergulho esse processo de desenvolvimento, mas o mergulho é uma forma de adaptação meio líquido. Então, profissionais têm que pensar o tempo todo em como deixar a aula lúdica, mas também como oferecer resultado, porque nós somos procurados enquanto autoridade e que oferecemos resultados, né? Todos os pais, quando buscam algum profissional, exigem e esperam resultados. É, Pessoal, eu só queria pedir para vocês, para quando vocês forem fazer a pergunta, colocarem aqui na interrogação, porque como o pessoal comenta bastante, as perguntas vão subindo e eu não consigo acompanhar, tá bom? Então, Ju, Luísa, todo mundo que está comentando aí, deixe os comentários e perguntas na interrogação, que no final da live, se for um conteúdo voltado, uma pergunta voltada para o nosso tema, a gente vai levantar ela, tá bom? É, Então, para superar alguns obstáculos que acontecem no dia a dia, né, o professor também precisa saber se ele consegue avaliar o aluno. Porque se ele não sabe o conteúdo, ele não vai saber avaliar. A avaliação é pré-requisito de entrega de resultado. Como que o meu aluno estava, como que foi trabalhado e como que ele está hoje, né? Então, deve-se ter uma avaliação. Para superar obstáculos, o professor deve colocar prioridades na sua agenda. Se você não tem o planejamento como prioridade e os conteúdos, a progressão de ensino, você deve estudar isso. Buscar capacitação extracurricular constantemente, porque a faculdade não vai te dar toda a base que você precisa. Eu estava olhando outro dia os meus certificados, eu tenho mais de 1.000 horas só no segmento aquático, fora várias outras áreas que quem já me conhece sabe. Pessoal, 1.000 horas extracurriculares, vocês não sabem o quanto eu me dediquei para estar nesse ambiente aquático, nesse segmento. Então, constantemente especializar, saber falar sim ou não, né? Normalmente, quando o profissional precisa falar não, às vezes ele não sabe falar o não da melhor forma. Então, papai, não faça isso com seu filho, né? Cuidado com essas abordagens e você saber o que você ensina e se está certo é uma oportunidade para que você seja um profissional diferenciado, alcance uma carreira de sucesso e supere seus medos, estudando constantemente, abordando os pais na hora que precisa, entregando o conteúdo progressivamente, planejando suas aulas com criatividade, porque hoje as pessoas até falam assim: olha, como saber se estou fazendo correto na aula de natação para bebês? Professor, o mergulho que eu estou fazendo está certo, né? A técnica de flutuação que eu estou fazendo está certo? Olha, a primeira dica que eu dou para vocês: o bebê, ele é a primeira pessoa a te sinalizar se tá bom ou se não tá. Então, se tá dando certo ou se não tá, vai depender se o bebê aceita ou não aceita. Tem bebê que aceitam algumas maluquices, tem bebês que não aceitam, são mais delicados. Essas perguntas, a minha resposta, se eu tivesse uma resposta pronta hoje, seria sempre assim: olha, depende. Depende da individualidade de cada bebê, depende se a técnica que o professor está fazendo está correta ou não, depende se ele está respeitando a individualidade, depende se ele está utilizando outros recursos criativos e tendo vivências que o bebê fique satisfeito. Porque se você conhece o seu aluno, você pode trazer elementos da rotina que já existe dele fora da piscina para dentro da piscina. E isso é uma coisa certa a fazer se der certo para trabalhar aquele conteúdo. Então vamos supor que já aconteceu comigo. Eu vou dar um exemplo também. Na época, o McDonald's estava fazendo uma promoção do Madagascar no McLanche Feliz. Quem comprasse o McLanche Feliz ganhava um bonequinho do Madagascar. Aí tinha o leão, que era o Alex, né? Ele meio que apresenta, assim, ele é a referência do filme. E quando ele vai se apresentar para o pessoal do zoológico, né? Quem vai visitar ele faz isso aqui, ó. Ele abre os braços e faz assim, como uma saudação.
né? Então, pelo Alex fazer esse movimento de flexão do tronco, ele trouxe o Alex para a aula e ele nunca mergulhava na vida. O bebezinho tinha maior trauma de mergulhar. Quando a gente fez isso com o Alex e o Alex colocou o roxinho na água, a partir daquele momento o bebê começou a mergulhar só igual o Alex, abrindo o braço e descendo a cabeça. E aí você fala assim, isso foi culpa do professor? Não é uma culpa, é uma estratégia didática. Porque se o professor percebe algo na rotina do bebê que pode auxiliar na didática das aulas de natação, ele deve trazer esse contexto para a aula. Porque nós falamos o tempo todo que devemos respeitar as individualidades e que o bebê funciona com rotina. Então, quais são as suas ações hoje que entregam o que você fala, né? Respeito à individualidade. O bebê funciona com rotina. Tem que conhecer o seu aluno. Então, isso tudo que os profissionais estão cansados de falar devem acontecer em aula. Então, essa é uma dica. Nossa, inúmeras dicas de sereia, né? Sereia que as crianças gostam, os bebezinhos gostam e fazem igual a sereia. E é uma coisa que o professor nem precisou falar assim, mergulha, né? Pela sereia ter mergulhado, a bebezinha foi lá e mergulhou também. Mas isso são processos didáticos. Aí você fala assim, tá certo ou tá errado? Se deu certo para o desenvolvimento daquele bebê, tá certo. Se não tá dando, ele tá chorando, tá tendo restrição, tá dando errado. Para uns pode dar certo, para outros pode dar errado. Beleza, agora eu vou aproveitar que a gente já tem aí quase 30 minutos de live e vou levantar algumas perguntas relacionadas ao nosso tema. Como saber se estou certo, fazendo certo na aula de natação para bebês? Então, olha, beleza. Adriana, você poderia me ajudar na dinâmica das aulas, pois eu tenho muitas dúvidas nos exercícios para os bebês. Adriana, a pergunta na dinâmica das aulas, eu vou entender aulas dinâmicas, tá? Para uma aula mais dinâmica, existe uma abordagem que ela chama abordagem geral e correção individual, né? Onde eu falo tudo o que deve ser feito e depois vou corrigindo individualmente. Mas para a aula ser dinâmica, só isso não basta. Você precisa ter uma estrutura de aula que te atende e que atenda aos pais. Ou seja, professor que chega na piscina e passa atividade, cada pai vai para um lado, o professor é um professor que não tem o controle da turma, porque ele vai perder mais tempo juntando os pais do que corrigindo ou orientando as atividades. Além de dar as costas para algum aluno e perder esse controle realmente das suas aulas. Então, a estrutura da sua aula deve conter, por exemplo, o circuito, um rodízio, uma aula em roda, em curto espaço. Então, formatações que você consegue ter controle. Após você dedicar a estrutura de aula, vem a logística da aula, né? Como que eu vou corrigir? Eu vou passar os... tem muito professor, só para você entender uma mudança no dinamismo da aula. Muito professor vai passando o chuveirinho de bebê por bebê, ao invés do professor ficar parado e os bebês passarem pelo professor. Isso faz toda a diferença, porque se o professor for passar de aluno por aluno, ele pode gastar muito tempo e ainda ficar de costas para os outros alunos, e o pai que passa despercebido, o bebê pode estar engolindo água e o pai segurando de uma forma que não está legal para o bebê e você não vai ter capacidade de orientar porque você está de costas. Então, os bebês passando debaixo do chuveirinho e você segurando, você tem uma visão periférica dos outros pais e você consegue orientar à distância e dinamizar a sua aula. Então, eu gosto muito de utilizar rodízio, circuito, aulas individuais, por exemplo. Eu passo mergulho na aula, vamos colocar o mergulho como conteúdo. Eu vou um por um ensinando os pais. E essa aula eu antecipo para todos os pais. Pessoal, hoje eu vou começar os mergulhos e vocês, no meio da aula para frente, vão dar o mergulho no bebê. Vocês vão aprender como fazer isso para vocês terem segurança de fazer tanto aqui quanto em outro espaço. Então, o conteúdo da aula foi bebê.
mas a forma com que você planejou a aula, estruturou aquela aula, você modificou um paradigma que muitos profissionais falam assim, não, eu que tenho que pegar para fazer o mergulho. Por que que você tem que pegar para fazer o mergulho? Por que que você tem que pegar para fazer todas as atividades, sendo que você é um profissional estranho na rotina do bebê e o pai é a pessoa que está mais dentro da rotina possível naquele momento? Então, são pensamentos, são planejamentos, estrutura de aulas, didáticas que oferecem um dinamismo na aula. Então, você tem que pensar o tempo todo na estrutura e como você vai conduzir aquele conteúdo que você quer aplicar. É um tema muito amplo, mas espero ter resolvido e explicado um pouquinho, Adriano. Vamos puxar mais uma pergunta aqui. Personal. E se o bebê fala não para o mergulho, mas quando mergulha abre um sorriso, não bebe água e curte o momento? Isso é ruim? Será que seria bom usar uma outra palavra ao invés de mergulho? Olha, mais uma vez, Gi, depende. Eu não conheço esse bebê. Por quê? Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo, para você se identificar. Tinha uma bebezinha que ela tinha 3 anos e toda vez que a gente ia falar a palavra brincar, ela chorava. Por quê? Toda vez que a mãe falava assim, X, né, Joaquina, vou chutar um nome aqui, vai brincar com seu irmão, o irmão dela, ó, batia nela. Então a concepção de brincar para ela era apanhar do irmão. Então toda vez que falava brincar, ela chorava. Então qual que é o problema de você não conhecer o seu aluno? É você se basear no achômetro. Quando eu descobri isso, né, a mãe, ela também não sabia. Quem me contou foi a bebezinha, que um dia, antes de entrar na aula, eu cheguei para ela e falei assim, olha, já tem umas 3 aulinhas que você está chorando quando o tio Matheus fala brincar. Por que você não está gostando de brincar? Aí os bebezinhos, daquele jeito, né? Porque meu irmão me bate quando eu vou brincar. Aí você fala assim, nossa, então tem alguma coisa acontecendo que não compete ao professor ultrapassar a linha de educação dos pais, mas compete alertar, mamãe, olha, eu escutei a sua filha, eu não sei o que acontece lá dentro de casa, como que é a relação dela com o irmão dela, mas eu acho que vale a pena você observar, porque ela me falou que não gosta de brincar porque o irmão dela bate nela. Então, é um ponto a se observar, mas eu também não estou afirmando isso. Eu só escutei o que sua filha falou. Então, enquanto profissional, vale a pena alertar e orientar, né? Então, mergulhar, falar que não, às vezes o pai tem a referência de que sempre fala não, ou a mãe sempre fala não. Filho, não mexe aí não, filho, não encosta aí não, não faz isso, não faz aquilo. Aí a criança começa a entender que tudo é não, ela vai falar não para tudo mesmo querendo. Então, a gente tem que entender o contexto de cada bebê e entender que são sempre individualidades. Tudo depende, né? Porque são individuais, né? As aulas podem até ser em grupo, mas o desenvolvimento é individual. E quando a gente entende isso, a gente busca querer trabalhar sempre cada vez mais de forma personalizada, até mesmo como professor de aulas coletivas de natação para bebês, não só como personal. Vamos ver aqui, ó. Tem uma bebê de 1 ano e 4 meses que faz som de afogada quando fazemos chuveirinho e mergulhamos ela. Som de afogada, essa eu nunca escutei, não. Ela tem 5 meses comigo. Alguma sugestão do que fazer para ela não ficar assim? Binha Lopes, som de afogada, né? Eu estou tentando entender aqui. Fazer um chuveirinho, faz som de afogada. Olha, o que eu posso orientar, né? Eu só poderia te orientar vendo isso acontecer, porque talvez pode ser uma estratégia de mergulho diferente, né, que não seja legal, pode ser
que ela ainda está na fase de descontração facial, de adaptação à água no rostinho e não dos mergulhos, né? Então eu tenho que estar vendo a aula acontecendo para te ajudar. Mas fazer o som de afogado pode ser ou por uma experiência que ela já viveu, que ela achou engraçado ou que acontece constantemente pela falta do controle respiratório, ou é alguma coisa muito específica que eu só conseguiria te ajudar vendo, tá bom? Mas vamos passar para a próxima aqui. Você é a favor da mudança de nomenclatura de aulas? Estimulação aquática ou natação para bebês? Olha, esse tema, essa pergunta ela é importante porque, pessoal, estimulação aquática é você estimular o bebê através da água os conteúdos que são passíveis do seu desenvolvimento, né? Natação para bebês é um nome mais comercial, porque às vezes o pai não quer entender o termo técnico total de tudo que você faz, ele só quer saber se vai entregar o objetivo final, né? Ele quer saber como que você vai chegar até lá. Ele não precisa saber o que realmente, letra por letra, conteúdo por conteúdo, você precisa destrinchar para o pai. Você não precisa. Você tem que falar assim, olha, papai, natação para bebês, a gente respeita uma progressão de ensino, onde cada bebê se desenvolve no seu tempo, e a gente respeita isso, mas a gente está baseado em entrega de resultado. Então você vai ver que todos os conteúdos que a gente trabalhar em aula vão contribuir tanto para ele se adaptar à piscina, né, estar nesse ambiente, quanto também para ele desenvolver enquanto bebê, né, ser humano, que ele vai arrastar, engatinhar, levantar, andar. Isso tudo a natação vai contribuir, além dos aspectos respiratórios, a parte afetiva, social, cognitiva, que vai ajudar num contexto como todo o desenvolvimento desse bebê, né? Então, o nome natação para bebês é um nome comercial, às vezes para você colocar na venda. Porque hoje, se eu coloco para você assim, vamos colocar o nome em inglês para a aula de bebês, né? Swim Baby, né? Vamos colocar lá Swim Baby. Aí o pai vai falar assim, o que que é isso? Entendeu? Agora tá lá, natação para bebês, já fica mais tranquilo. Então é um nome que facilita, é um nome comercial, né? Então, é essa a diferença. Eu sou a favor de você colocar um nome que os pais entendam, né? Eu sou a favor disso, porque pais e profissionais são totalmente diferentes. Um exemplo disso é que eu tenho 2 Instagrams. Um para me comunicar com vocês, fazendo esse tipo de live, que é o Matheus Mendes Personal, e o outro que é o Aquamendes Equipe, que só tem pais e amigos, pessoas mais próximas daqui de Belo Horizonte, porque eu trabalho como personal aqui. Então a minha forma de comunicar com eles é diferente quando eu falo sobre os benefícios da natação. Outra pergunta. Matheus, sua mentoria é somente de natação para bebês ou tem de natação infantil? Pessoal, a minha mentoria ela está baseada em todos os nichos da natação e da hidroginástica, né, no segmento aquático. Então, quem quiser falar sobre qualquer segmento, qualquer nicho do segmento aquático, a gente pode estar batendo papo, tá bom? Inclusive, a gente lançou o treinamento do universo aquático dos bebês para a primeira turma, né? E espero que lá para frente a gente lance outros tipos de treinamento, mas por enquanto está só em projetos, tá bom? Mas se quiser me chamar para mentoria, estou à disposição. Beleza, olha. Tenho uma bebê de 1 ano e 3 meses. Estou dando aula para ela faz 1 mês, mas ela ainda se engasga. Monique, eu preciso ver como esse mergulho está acontecendo, porque a gente tem uma progressão de ensino, onde ela se baseia na descontração facial, onde a gente faz o chuveirinho para o bebê, para depois ir para o mergulho lateral, para depois do mergulho lateral ir para o látero frontal e depois para o frontal. A partir do frontal a gente tem uma complexidade, uma diversidade enorme de mergulhos.
São, se eu não me engano, 18 tipos de mergulho. Então eu precisaria ver essa técnica de mergulho acontecendo. Qual o tempo adequado para uma aula de bebês? 30 minutos mais ou menos. Olha, pessoal, o que eu falo para vocês? Hoje em dia não se calcula um tempo ideal, né? O que se calcula? Se esse bebê está perdendo temperatura, se ele já está incomodado, se ele está com hipotermia, né? Se esse bebê ele naquele dia ele não está bem, está chorando. Tudo isso vai ser justificativa para o tempo. Pode ser mais de 30, pode ser menos. Só que, o que eu falo com os pais na venda, né? Eu coloco entre 30 e 40 minutos, mas é a média da aula. Pode ser para baixo, pode ser para cima, dependendo se algum dia a gente for repor alguma aula, a gente aumenta o tempo para abater e tal, e aproveitando que o bebê está satisfeito no ambiente para desenvolver, mas não tem o tempo assim calculado ideal. O mercado colocou 30 minutos, mas já tem bebê que eu já dei 20 minutos, 30. O que você tem que observar é se está satisfatório para o bebê, tá bom? E se a piscina está em condições que auxiliem, né? Permanecer por mais tempo ou menos tempo. Vamos ver. Qual a maior dificuldade no mergulho com bebê? Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo hoje nos profissionais, que hoje eu não encontro dificuldade, eu não encontro muita dificuldade no mergulho do bebê, né? Se for colocar assim, a minha visão, é mais os aspectos psicológicos do que técnicos, né? Porque para a gente fazer o primeiro mergulho no bebê, ele tem que estar ambientado, ele tem que estar satisfeito em estar naquele ambiente e demonstrando autoconfiança. A partir daí a gente consegue utilizar a técnica e ele já consegue fazer o primeiro mergulho. Então, a maior dificuldade é que o bebê esteja ambientado, né? Se ele possui muitas restrições e essas restrições são fortes, esse eu acho que é a maior dificuldade. Agora, na técnica de mergulho, vai depender de cada profissional, né? Aí eu tenho que ver qual é a maior dificuldade de cada um. Mas eu percebo que é o medo, né? É o medo que os profissionais têm de tentar executar algo que talvez não estudaram ou que não tiveram tempo de praticar com bebês já adaptados ou com bonecos, né? De uma forma que garanta um pouco mais que eles tenham essa eficiência no mergulho. Eu acredito que é o medo do profissional, por talvez não dominar a técnica e não dominar o conteúdo. Se o bebê demonstra não gostar do mergulho de frente, deve-se voltar aos mergulhos lateral, costas. Olha, se o bebê não gostar do mergulho de frente, é porque talvez ele ainda não está adaptado ao mergulho frontal. Aí sim a gente deve voltar na progressão de ensino, que normalmente a gente faz o lateral, depois o látero frontal e o frontal. Se ele não está acostumado ao frontal, eu recomendaria voltar no látero frontal, porque ele está aprendendo essa transição de lado para frente, onde de lado ele tem uma facilitação do bloqueio da glote. Olha só, pessoal, a gente chegou em quase 88 pessoas ao vivo aqui com a gente. Muito bom. Todo mundo esperando o Big Brother, né? E dando uma passadinha aqui. Tô de olho em vocês, viu? Trabalho com bebê sozinha com cada criança. Os pais não participam. É um hotelzinho, piscina funda e tem toda 1,50. Como conduzir sozinha? Olha, boias, né, plataformas, pedir para diminuir o nível da piscina, porque, ao meu ver, não é o melhor cenário para atuar com essas aulas, né? Pais fora da piscina, você sozinho com a piscina funda, é mais arriscado os bebês sofrerem algum trauma do que se desenvolver, né? Então eu acredito muito que vai ter que ser uma aula com boia ou com plataformas suspensas mais altas
ou diminuir o nível da piscina para que chegue numa altura que seja ideal para cada um, para cada profissional que atua lá, né? A referência bibliográfica que a gente tem é que chega a 1,20 m. 1,20 m está na linha do peito, então é uma boa metragem aí de profundidade. Criança de 2 anos e meio já está adaptada à água, faz bolinhas, mas diz não para o mergulho. Como trabalhar esse medo nela? Larissa, eu vou te dar uma dica que eu dou para todo mundo que é meu aluno de mentoria. Procure conhecer essa criança antes das aulas, né? Se ela já é sua aluna, manda um formulário agora de conhecimento do aluno. O que é esse conhecimento do aluno? É saber se tem animal em casa, qual que é a cor favorita, melhor amigo, desenho que mais gosta, brinquedo favorito, qual é a brincadeira que mais gosta de fazer com o pai e com a mãe, quem fica mais tempo com esse bebê, se é o pai, se é a mãe. Perguntar tudo que você pode saber sobre esse bebê fora das 4 bordas da piscina para você levar para as aulas, porque às vezes é porque a aula já pegou um ritmo monótono onde você tenta pedir o mergulho e por pedir ele já se bloqueia, né? Então, esse bloqueio a gente só vai descobrir na tentativa e erro, porque os bebês às vezes eles não comunicam com a gente isso. Então, trazer um contexto que ele já está adaptado para a rotina nova dá muito certo, tá? Eu estou fazendo isso há 2 anos e estou até produzindo uma pesquisa em cima disso, de inserindo a rotina numa nova rotina, né? Eu quero muito lançar isso para vocês, porque eu estou buscando saber antes mesmo da primeira aula do bebê o que ele gosta de fazer para que na primeira aula tenha tudo que ele já tem na rotina dele para ele se adaptar ao ambiente que ele já, entre aspas, conhece, né? Então tá dando muito resultado. Pessoal, nossa live chegou ao fim. Eu sei que tem algumas perguntas aqui que eu não consegui responder. Me chame no direct, vai ser um prazer responder e ajudar no que for preciso. Eu agradeço demais essas 88 pessoas, quase 90 pessoas assistindo ao vivo nessa terça-feira. Amanhã temos mais lives às 10 horas da noite. Essa semana toda, 10 horas da noite. Só sábado e domingo, 9 horas da manhã. Tá bom? Então, semana toda de live. Não percam. Mergulhe nesse universo aquático dos bebês com a gente e vem!